Neste momento vamos para mais um vídeo para nosso canal e queremos continuar estudando tudo aquilo que já temos estudado, aprendido. Queremos continuar e eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, nos ajude, dê o seu like, vamos ativar o sininho. Não esquecendo sempre de divulgar, compartilhar, e assim nós estaremos cada dia mais aprendendo a palavra do Senhor. E hoje eu tenho como tema para nosso estudo de hoje, Deus chama à existência as coisas que não existem como se elas já fossem. Então Deus diz aquilo que não existe como se elas já fossem, porque Ele tem o poder de determinar a sua existência. Ela só existe por suas determinações. E aqui eu tenho como texto o livro de Romanos, capítulo 4, e verso 17, que diz o seguinte: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, aqui o apóstolo está descrevendo sobre a vida de Abraão. E diz que ele foi constituído como pai de muitas nações. E Deus já estava dizendo a Abraão, ainda que as nações não existissem, mas ele estava dizendo que ele ia constituir ele como pai de grandes nações. Então, vimos que o apóstolo está descrevendo sobre o homem que a Bíblia nos diz que era o pai da fé. E ele diz que foi perante ele que ele foi constituído, a saber Deus. Então, diante de Deus, ele foi constituído como pai de grandes nações. Então, aqui, temos vendo que Deus, antes da existência das nações, já estava dizendo que ia isto acontecer. Ia existir o que não existia, e ele disse, ele chama a existência aquilo que não existe como se já fosse. Quando nós vamos para o capítulo 5 de Romanos e verso 14, nós lemos o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então, diz que a morte, ela reinou, ela teve domínio, desde Adão até Moisés. Então,
diz que ali de Moisés para frente, ela não tinha mais o domínio, não tinha mais poder de manter alguém sempre, ou estaria morto, porque agora Deus determinou que se implantasse alguns decretos que faria com que o homem cumprisse a ele. Então, ele, o homem, a morte não poderia ter a eternidade para ela. Mas Deus ia restaurar a vida do homem a partir dali. E diz que e ela passou para todos, até mesmo aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, que era a figura daquele que haveria de vir. Então, Adão figurava, era a semelhança daquele que havia de vir. Deus já tinha determinado que estas coisas iam acontecer antes dos seus acontecimentos. Adão, sendo semelhante ao que havia de vir, é que Adão veio a existir através unicamente de Deus. Ele não existia, ele nem sabia do que poderia acontecer com ele, porque ele, não existindo, Deus chamou ele, ainda que ele não o conhecesse. Não existia e foi chamado. E diz que Adão ficou representante daquele que havia de vir no futuro. Então, Adão foi criado diretamente de Deus. Aqui nós estamos vendo que Adão foi chamado à existência antes mesmo dele existir. Porque Deus chama as coisas que não existem como se já fossem. Quando nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 1, e versos 5 e 6, diz o seguinte: porque a qual dos anjos disse, jamais tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E quando outra vez introduziu no mundo o primogênito, diz, a todos os anjos de Deus o adore. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que a qual dos anjos Deus disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E diz que ao introduzir o primogênito no mundo, ele determinou que todos os anjos de Deus o adorassem. Então, Adão era semelhante a ele, semelhante ao Filho de Deus. Por quê? Era semelhante, porque Adão, antes da sua existência,
Deus chamou a ele à existência. E foi unicamente criado por Deus para vir à sua existência. Jesus, o Filho, a natureza humana que estava em Jesus Cristo, Deus chamou à existência. Ele disse: hoje te gerei, e tu serás meu filho. Então, quando Deus disse, através dos apóstolos e dos profetas, que Jesus seria seu filho antes do seu nascimento, ele disse: hoje te gerei. Por quê? Porque para Deus eu tenho procurado a dizer: para Deus não existe o amanhã. Para Deus tudo é hoje, porque muitos anos antes do nascimento do Filho, Deus já tinha anunciado e dito: hoje te gerei, porque daqui a 1000 anos para Deus é hoje. Não existe amanhã para Deus. Para Deus é hoje. O que Ele determina há 1000 anos atrás se cumpre, porque Ele lá está. Para Ele não existe dia a não ser hoje, porque Ele chama a existência aquilo que não há como se já fosse. Então isto é o que Deus estava fazendo. Por isso o Filho teve uma natureza humana, que foi gerado direto de Deus, como Adão, que era semelhante a ele. Adão foi gerado direto de Deus. E por isto, Jesus, Adão era semelhante ao Filho de Deus, que foi gerado direto de Deus, que a Bíblia nos diz e nos informa que o homem não teve participação no seu nascimento, porque quando foi dito, informado a José, ele recebeu de Deus as informações que aquela natureza humana, ele vinha no Espírito de Deus. Disse, era o Espírito de Deus que estava trazendo à existência aquele tabernáculo. Foi direto de Deus. E por isso, agora nós conhecemos que tudo o que aconteceu, ainda sem a sua existência, foi porque Deus chamou a existência o que não existia, como se já fosse. Então, o Filho é a parte humana, a parte divina é o Deus manifestado na carne. Isto é que os apóstolos têm nos ensinado. A Bíblia tem nos mostrado que o Verbo que era Deus, ou era o Espírito, se fez carne. Então o Filho, ele passou a existir, porque ele foi gerado direto de Deus. Amados, continuamos nesses estudos, nesses vídeos, e vamos cada vez mais nos aproximar de Deus através do conhecimento da sua palavra.
E Deus nos ajude. E eu continuo. Não esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos levar essa mensagem tão gloriosa que vai nos dar possibilidade de conhecimento de como chegarmos na presença de Deus. O dia da eternidade nós estejamos prontos. Não se esqueça, se inscreva, dê o seu like também. E que Deus nos ajude, Deus nos anime, em nome de Jesus. Amém.